E aí, na jornada, eu trouxe vários caminhos, assim, trazendo esse conhecimento que a gente está aqui conversando sobre os códigos visuais, sobre as cores e as emoções, sobre as linhas e as formas e como a gente pode usar isso ao nosso favor. Empreendedoras. Eu quero que mulheres empreendedoras prosperem, eu quero que elas entendam que a imagem dela é um canal, sim, de possibilidades, de abertura de novos negócios, de novos fechamentos, que elas tenham presença, que elas tenham confiança, sabe? Que elas se vistam delas mesmas, entendendo que os perfis comportamentais, eles fazem parte desse repertório. Sim. Eles atuam frente a essas escolhas. Então, se eu vejo uma mulher, vamos dizer, eu sou mais analítica, eu sou um pouco mais centrada, mais introspectiva, e eu vejo uma mulher extremamente expansiva e ela faz sucesso, não é porque ela é expansiva que eu tenho que ser também. Dentro da sua linguagem visual, eu tenho que entender a minha. Sim. E eu tenho que valorizar a minha. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Coffee and Play. E hoje eu tive até que fazer uma produção mega especial para estar aqui, porque a convidada, nossa, não vou dizer que intimida, porque até foi uma questão, mas na verdade a ideia aqui é a gente aprender e muito sobre estratégia de imagem guiada pelo nosso rosto. Então, hoje eu recebo aqui Rosângela Santos. Ela ajuda profissionais e pessoas a se posicionarem de forma autêntica e estratégica, unindo técnica, percepção e identidade pessoal. Rosângela, seja muito bem-vinda ao nosso Coffee and Play. Que honra ter você aqui hoje. Confesso que a minha verdade é sempre uma cara limpa e eu tô com muita ansiedade aqui sobre o que vamos conversar, sobre o que vamos aprender, porque esse assunto eu acho que toda mulherada e todas as pessoas em geral querem entender um pouquinho, né, desse universo que diz tanto, principalmente para profissionais como a gente, que está hoje com uma posição nas redes sociais ou precisa dessa construção de imagem para fechar bons negócios, para atuar nas nossas profissões, enfim. Seja bem-vinda. Obrigada. Uau, gente, adorei. Adorei o convite, a honra é minha estar aqui com vocês nesse podcast maravilhoso. Adorei conhecer. Lindo podcast. Muito obrigada pelo convite. Todo convidado aqui precisa responder 2 perguntas. Perfeito. A primeira, e que não tem a ver com o assunto em si, mas a primeira é sobre o seu tipo de café. Como o nosso podcast chama Coffee and Play, sim. Seu tipo de café, forte ou fraco, amargo ou com açúcar? Meu café é forte. O café é forte. Hoje foi sem açúcar. Mas normalmente é com açúcar? Olha, eu falo que é o mood do dia, porque dependendo do café, precisa de um pouquinho de um açúcar ali ou um adoçante. Mas hoje o café tava uma delícia, não precisou, entende? Depende do qualidade do café. Porque a gente sabe que tem cafés que são um pouco amargos, né? Sim. Um pouco tostados, então às vezes não desce. Mas o de hoje foi sem açúcar, maravilhoso. Olha, recebemos um elogio para o café que estamos servindo. Sim. Rosângela, eu acho que eu tenho muitas perguntas, né? Muitas curiosidades, até porque é um universo que eu não conheço, então eu acho que vai ser legal conversar sobre isso. Mas explica um pouquinho pra gente como você descobriu esse caminho, né? Eu acho que começa um pouco antes. Eu vou reformular minha pergunta. O que é uma estrategista de imagem ou o que faz uma estrategista de imagem guiada pelo rosto? Eu acho que essa é a primeira pergunta. Maravilha. Perfeito. Uma estrategista, ela trabalha pontos na nossa imagem, no sentido assim, aqueles pontos que você queira exaltar, os seus pontos fortes, suas qualidades, suas forças. E por muito tempo, eu sempre fui aquela pessoa que hoje, né, depois de alguns anos, eu entendi. E tinha uma inteligência visual um pouco mais apurada. E por isso eu gostava muito dessa questão de composição, de looks.
Era de mim, era uma coisa natural. Só que assim, passou-se vários estudos e eu fui entendendo que, por exemplo, o nosso rosto, ele é como se fosse um mapa da nossa identidade. Uhum. E aí eu fui percebendo a importância de a gente fazer essa leitura, entender o que ele comunica para depois buscar um alinhamento em relação à adequação de imagem. Porque tem 2 pontos muito interessantes dentro desse estudo e que fala muito na neurociência. Nós temos a amígdala e nós temos o córtex. A amígdala cerebral é aquela que capta, e ela é primitiva, a tal das primeiras impressões. É aquele que a gente bate o olho em menos de 1 segundo, segundos, estudos recentes, a gente já tem percepções da pessoa. A gente gosta, a gente não gosta, a gente aproxima, a gente afasta. E aí, depois vem o córtex fazendo uma leitura que é mais sofisticada. A pessoa está ou não adequada para esse ambiente. Uhum. E no rosto, existem vários sinais. É 80% da comunicação não verbal. Ou seja, antes de você falar qualquer coisa, a gente já pegou ali algumas questões. Traços, mímicas, olhares, gesticulação. Isso tudo já fala sobre a gente. Isso tudo já dá um caminho, já dá percepções sobre a gente. Então, assim, quando eu comecei a estudar, e antigamente, vamos falar assim, uns 15 anos atrás, as pessoas sempre olhavam a questão da imagem como futilidade. Uhum. Ah, mas isso, cores, produção. Não, isso aí é coisa para quem não tem o que fazer. Hoje, com o avanço dos estudos, a gente foi percebendo que assim, a nossa imagem, ela é um poder de comunicação. Ela abre portas. Ela tem, assim, muitas vezes, aquele impacto. Sim. Às vezes você vai num grupo de network, você não conhece ninguém. Mas sempre perceba, sempre tem pessoas que de alguma forma elas são magnéticas. Muitas vezes são pessoas que têm uma presença, que têm uma imagem bem alinhada, que tem postura, que gesticula na hora de falar. De alguma forma você fica um pouco até hipnotizada por algumas pessoas. Ou seja, é a reação, a nossa reação frente a imagens que impactam. Então, assim, por que estrategista de imagem guiada pelo rosto? Resumindo, porque o nosso rosto, ele é 80%. E ele é o mais importante. Se eu mostrar um pedaço de braço, um pedaço de perna, você não vai saber quem é. Uma foto aleatória. Sim. Quem é essa pessoa mostrando um pedaço de braço? Mas se eu mostro o rosto, você vai saber. Sei quem é ou não sei quem é. Ele é o centro da nossa identidade. É pelo rosto que a gente reconhece ou não as pessoas. Uau! E engraçado que a gente pensa sobre estratégias de imagem e pensa sobre vestimenta. Vestimenta. Né? Eu não tinha essa percepção da importância do rosto, e de fato porque é a primeira coisa que a gente olha, né? E aí o resto vem o olhar de cima para baixo, fazendo essa análise do contexto como um todo. Uau! E aí, como é que você descobre esse caminho? Porque assim, eu não lembro, e eu eu acompanho várias coisas de imagem, mas todas muito relacionadas, e me corrija se eu estiver errado, a literalmente vestimenta, comportamento e tal. Sobre rosto, eu acho que eu não vi. A primeira vez que eu estou ouvindo sobre isso. Maravilha. Fico feliz em poder, né, te apresentar esse novo universo. Antes de eu colocar essa resposta, eu queria colocar 3 figuras que geralmente aparecem no mercado. Temos o consultor de moda. O consultor de moda, geralmente, ele é aquela pessoa que vai estudar comportamento. De uma forma geral, assim, efeito manada. Né? O que o mundo está vivendo hoje, o que o mundo está passando, quais são as tendências de comportamento que vai surgir nas próximas temporadas. Esse é o consultor de moda. Geralmente, ele atende pessoas no meio artístico, né? Porque os meios artísticos sempre querem ser os pioneiros ali em gerar tendências, mas também lojas, fast fashion, enfim, fábricas. Temos o consultor de estilo, que é muito bacana também. Ele vai trazer mais a questão da
dos códigos visuais, né? Na questão, às vezes, da personalidade da pessoa, produções de looks, guarda-roupa, compras, vai estar muito relacionado a esse profissional. E temos o consultor de imagem. O de imagem, ele abrange um pouco mais. Por quê? Pensa que assim, tudo compõe nossa imagem de um certo ponto. Vou colocar quais são os pontos. Nós temos a nossa aparência, ele é um pedaço. Maravilha. Que é o que geralmente a gente vê no Instagram, como você está me falando. Mas nós temos o nosso gestual, que é um outro pedaço. Nós temos nossa entonação de voz, que é outro. É outro, porque assim, pensa assim, às vezes uma pessoa que queira passar profissionalismo, credibilidade, poder, só que a voz dela é abafada. É uma voz que não tem presença, não tem corpo, muitas vezes não consegue, sabe, chegar junto com essa ideia, com esse desejo de imagem. Nós temos a postura. Imagina uma pessoa toda trabalhada no look, toda trabalhada sei lá, na marca, né? Mas a postura tá totalmente, sabe? Certo. Desalinhada. A pessoa não tá conseguindo ali, no seu corpo, comunicar. E ela começa comunicando para ela. Porque o nosso corpo e nossa mente, ele é correlacionado. Sim. Tem até a Amy Cuddy, que ela tem um vídeo maravilhoso, que é um TED no YouTube, e ela fala justamente isso, as poses do poder. Então, quanto mais nós estamos alinhados em relação à nossa postura, e ela traz até alguns exercícios que você pode fazer em momentos de desafios, mas você comunica para o seu cérebro que você pode, que você é capaz, sabe? E isso gera percepção no outro também. Então, pensa, são várias vertentes. E a gente também tem a presença digital. Por exemplo, hoje nós estamos aqui no podcast. As pessoas estão mais prestando atenção em quê? No meu rosto e no meu gestual. Porque se eu também estiver falando assim... Parece um descaso, né? Parece que você está totalmente, tipo assim, desconectada, ou que você, às vezes, não está querendo estar presente aqui nesse momento, sabe? Ou se você só deixa a mão no bolso, é como se estivesse faltando um pedaço... Perdão, ó aqui, ó. Um pedaço da minha comunicação. Certo. Então, tudo isso abrange nossa imagem. Nossa imagem, ela é como um quebra-cabeça, são vários pontos. E a aparência, o look, é um dos elementos. Tá? E o que acontece? Como é que eu cheguei nisso? Uma certa... Eu sou uma pessoa muito curiosa. Eu sou uma pessoa que, quando eu gosto de determinados assuntos, eu gosto de aprofundar. Conheci o visagismo, você já deve ter ouvido falar. O visagismo, sim. Que hoje os profissionais do cabelo, da maquiagem, eles estão super buscando, né, conhecimento dessa área. E a gente tem um visagista aqui no Brasil que ele é muito famoso, ele escreveu livros e tal, e fala muito dessa questão do nosso rosto em relação às suas proporções, à sua comunicação, e ele correlaciona os temperamentos também, que é um estudo também muito antigo. E aí, do visagismo, eu vim para outros estudos. Cheguei no método Persona, da Cris Alves, que é maravilhosa. E ela foi, né, na sua busca constante de se aperfeiçoar, entrelaçando outras questões, trazendo os perfis comportamentais, por exemplo. O visagismo já trabalha com a morfopsicologia. Então, assim, o que é a morfopsicologia? É o estudo da forma. Então, é como se fosse a forma dentro de aspecto da nossa personalidade. Pensa que uma pessoa que muitas vezes tem uma testa mais alta, ela, além das questões que são genéticas, existe também questões que foram sendo o nosso rosto, né? Ele foi sendo moldado ao longo das nossas experiências de vida. A gente tem a parte genética, mas a gente também tem a parte da física ali, da experiência, da existência. Porque quando nós fomos, na nossa gestação, nós fomos geridos, o cérebro e o rosto era como se fosse uma parte só. Como se eles fossem uma membrana só. E aí, ao longo de várias sinapses, várias
né, questões elétricas, eu não sou médica, tá? Sim. Só estou colocando aqui um exemplo. Também foram sendo moldados ali. Sabe? Então, desde a nossa concepção, na barriga da nossa mãe, diz que o bebê tudo sente, né? Sim. E essas cargas elétricas também foram, de alguma forma, nos moldando. E isso também na nossa infância. E aí, a gente vai tendo nossos traços de acordo com nosso pai, nossa mãe, nossa genética, mas também os traços que nós vai sendo geridos ao longo desse tempo. E a morfopsicologia foi estudando isso, que cada terço do nosso rosto corresponde a algo da nossa personalidade. Que Uau. pode ter sido. Eles não diz que isso é determinismo, né? Eles sempre falam isso aqui. Claro, a gente pode ir tratando ao longo da nossa vida, né? Mas vou dar um exemplo, tá? A nossa testa, por exemplo. O que ele fala? Quando a nossa testa é reta, dentro do campo intelectual, diz que podemos ter tendências, eu não estou dizendo que podemos ter tendências de sermos mais dominantes, no sentido de mais objetivos, mais determinados, Por favor, mais focados. produção, um espelho. Preciso ver a minha testa. Deixa eu ver minha testa. Focados, determinados, objetivos. Né? É aquela pessoa que, dentro de um planejamento, ela naturalmente ela vai pegar a liderança daqueles projetos. Naturalmente, não vai ser algo assim que ela não vai forçar. Ela já vai ali, né, naturalmente fazendo. Não, vamos fazer assim, vamos fazer assado. Pega essa rota, sabe? Uma pessoa que tem uma testa inclinada, ou seja, tem essa linha mais diagonal, uma tendência de comportamento, ela ser uma pessoa um pouco mais expansiva, muito boas em iniciativas, mas não tão boas em acabativas. Sabe aquela pessoa que tem vários focos? Sim. Ela gosta de tudo. Ela é aquela pessoa que, né, começa isso. Ah, não, mas eu não gostei. Vou começar outro. Começa aquilo. Ah, não gostei. Uma pessoa mais sociável, uma pessoa que gosta de interação, é uma pessoa dinâmica, é uma pessoa flexível, é uma pessoa, muitas vezes, bem-humorada. Essa testa inclinada. Tem uma outra testa que a gente chama de uma linha curva. É uma testa que ela faz uma curva assim. Geralmente, a tendência de comportamento é que ela seja mais analítica, mais planejadora. É aquela pessoa que vai falar, aqui não vai dar certo. Ó, cuidado com isso aqui. Sabe? É aquela pessoa que é mais, gosta de rotina, mais metódica, mais organizada, muito mais certinha em relação a horários. É uma das possibilidades de uma tendência de comportamento. Mas não existe só esse traço da testa. Existe a sobrancelha, existe os olhos, existe o nariz, existe a boca. Então, todo esse conjunto vai me trazer, e por isso que o rosto é tão maravilhoso, quando a gente vai trabalhar uma estratégia de imagem, todo esse conjunto vai me trazer informações sobre essa pessoa. Eu preciso saber quem é essa pessoa, eu preciso saber como ela se comporta, como ela age, como ela escolhe. Vou te dar um exemplo. Uma pessoa que seja, né, dessa predominância, vamos dizer, que a gente tem tudo, mas vai ter alguns que vai ser mais predominante. Uma pessoa que seja um pouco mais analítica, ela naturalmente, ela não vai gostar de coisas muito expansivas, muito criativas, muito fora da caixinha. Sim. Naturalmente, ela vai gostar de coisas um pouco, de cores mais neutras. Ela pode gostar de linhas mais finas, nada muito marcando o corpo, porque ela não gosta de ser o centro das atenções. Ela tem pavor de chegando nos lugares, muitas vezes. Ela é aquela pessoa que vai chegando, comendo pelas beiradas, que a gente fala, sabe? Sim. Conversa aqui, conversa ali e tal. Mas não tem necessidade de ser centro, de ter palco. Ela geralmente fala mais baixo, a gesticulação dela também é um pouco mais tranquila. Então, é uma pessoa que, quando a gente fala na questão identidade, eu vou conseguir ter um caminho para ajudar ela a fazer as escolhas. Para ela se entender em relação à sua linguagem visual. Tá? Porque ela pode falar assim, nossa, mas eu acho tão lindo fulana que usa paetê. A gente pode achar lindo, mas às vezes a gente não vai sustentar, porque a gente não é fulana. Sim. A gente não é a blogueira, a gente não é a atriz. Nós somos únicas. Deus nos fez assim de forma magnificamente única. Então, assim, a gente tem que olhar para nós, buscar a beleza em nós.
Porque a beleza tá aqui. Ela só precisa, muitas vezes, de uma lapidação, daquilo que você, de repente, queira comunicar. Sim. E a gente vai lapidando dentro dessas questões. Mais nada. A gente não precisa, sabe, querer se espelhar no outro. Quando a gente começa a se entender, e esse foi o meu processo. Eu digo que todo o nosso propósito, ele tem uma intimidade com a nossa dor. Apesar das pessoas chegarem em mim e falar, nossa, Rô, admirando, me elogiando, né? Às vezes comentando meu cabelo, coisa e tal. Eu era, até, vamos dizer assim, meus 28 anos aí, eu era uma pessoa totalmente arrastada na minha autoestima. As pessoas nem imaginavam. Mas eu era uma pessoa extremamente insegura. Uma pessoa de uma identidade fragilizada. Se a pessoa falasse um A sobre mim, de forma que eu não gostasse, eu já me doía, porque eu não me conhecia. Sim. Eu não me conhecia. Então, assim, meu primeiro casamento, eu fui casada com 17 anos. Jovem. Bem jovem. E assim, ele 5 anos mais velho. E eu não sei se você lembra, antigamente tinha uma música que chamava Loira Burra. Sim, sim. Nossa, mulher, essa música enfim, fez parte da minha juventude. E eu acreditava nisso. E aí, quando eu casei com uma pessoa que eu admirava pela sua inteligência, me fazia ainda mais achar que eu era uma loira burra. Por quê? Porque era essa questão de você não se ver nas suas inteligências. E depois eu estudando, eu falei, gente, quantas inteligências nós temos? Às vezes a gente não tem aquela lógico-matemática, aquela musical, que era as minhas mais baixas. Uhum. Mas visual, sinestésica corporal, interpessoal, intrapessoal, eram inteligências também. A escola, muitas vezes, não aponta isso pra gente. Exato. Né? Então, dentro do meu processo escolar, eu tinha minhas dificuldades, sim, e eu tinha uma cobrança, porque minha mãe é professora. Então, assim, eu sempre me vivendo naquele aspecto. Eu não era inteligente. E aí, quando eu me vi casada, eu olhava para a pessoa e falava assim, nossa, mas ele é tão inteligente. Nossa, ele sabe tocar tantos instrumentos musicais, que é uma inteligência, né? Sim, sim. Musical. Nossa, mas olha, ele sabe isso, ele sabe aquilo. E aí, o que eu fazia? Eu virava uma sombra. Eu chegava nos locais, eu mal abria a boca, pra ter uma ideia. Porque a minha opinião não era a melhor opinião, porque ali tinham pessoas muito mais inteligentes do que eu. Entende? Entendo. Então, assim, a questão da nossa autoestima, às vezes as pessoas até linkam muito com a nossa aparência, mas ela é muito além. Ela tem canais e é muito frisado ali na nossa identidade, naquilo que nós somos, naquilo que nós enxergamos ser. Sim. Então, assim, eu aí eu me separei porque, enfim, eu era uma pessoa que não me via, não me enxergava, estava num relacionamento que era aquela coisa morna. E aí eu me vi num lugar onde eu tinha que cuidar das minhas contas, cuidar de mim. E eu sempre assim, você quer comer o quê? Não, você que escolhe. E você comer, pra mim tá ótimo. Você quer viajar pra onde? Não, qualquer lugar tá bom. Entende? Sim. Eu não me posicionava em nada. Eu não me conhecia em quase nada. Aí nisso, eu já, tipo, hoje até mesmo a gente estava conversando e o Beto falava sobre isso, assim, não, eu venho acompanhando ela é quem toca isso tudo aqui. Eu disse, não é assim, eu acho que é um conjunto. Hoje nós dois somos um conjunto disso tudo. Mas eu comecei, eu olhava para ele e dizia assim, meu Deus, mas como assim, tão inteligente, tão poliglota, tão isso, tão aquilo. E o que você viu em mim, você tem outras coisas que são tão maravilhosas quanto. Eu acho que a gente precisa olhar para si, e é o poder do autoconhecimento, né? Então, assim, e aí vem uma outra questão, que é um trabalho que eu faço, que é sobre a liderança de si mesmo. Uhum. Que nem tem a ver com a questão da imagem, da identidade visual, mas tem a ver com a identidade
interpessoal mesmo. Você com você dentro de você. Então, quando eu tenho isso muito claro, e eu, graças a Deus, aprendi isso muito jovem, internalizei isso, e minha formação e minha área de atuação acabou me levando para esse caminho, quando eu entendo que a liderança para os outros antecede a liderança de si mesmo, e que você lidera melhor na frente quando você se lidera, se conhece, se conduz de forma mais adequada, você naturalmente influencia ao invés de estar impondo as coisas. E quando a gente fala de liderança, a gente fala de liderança não para quem ocupa um cargo, mas para qualquer pessoa, que é exatamente sobre a imagem. Então, quando eu olho para uma pessoa e visualmente eu encontro todas essas características de imagem, né, do rosto expressar, do rosto falar, disso vir acompanhado de gestual e vestimenta, existe comportamento, não só gestual, mas existe comportamento também, que aí é quando eu acho que a gente faz uma casadinha muito bem, quando a gente entende que a liderança que está dentro, sabe? Ela naturalmente ela percorre, e aí você se apodera de quem você é. Eu acho que isso aqui, nossa, minha cabeça foi assim, né? É muito fantástico. E, Rosângela, quando é que você percebe que esse conhecimento poderia impactar a vida e a carreira das pessoas? Porque, assim, eu tô aqui, eu te ouvi esse tempo todo, e eu falei, nossa, gente, apesar de eu não ter conhecido e não ter visto ainda sobre, é fantástico. E aí, como é que tu pega isso, transforma isso em impacto, né? Porque é um processo de transformação na vida das pessoas. Sim. E é lindo, sabe? É lindo de ver. Porque, assim, justamente, isso aconteceu comigo. E é um caminho do autoconhecimento. É você entender, poxa, do que eu gosto, do que eu não gosto. Quais são as minhas escolhas? Por que eu escolho isso? Por que eu gosto disso? E aí você vai se permitindo ser vista, primeiro por você. E eu percebo que, por exemplo, recentemente eu tive uma cliente maravilhosa, que ela foi minha chefe na Secretaria de Educação, e ela falou assim, Rô, eu tenho te observado e eu percebo que eu preciso melhorar alguns pontos. Aí a gente conversando, ela falou assim, olha, eu sou líder, eu tô aqui num papel, né, de muita vitrine, no caso. As Sim. pessoas estão aqui olhando para mim, se inspirando em mim. E eu percebo que, às vezes, as pessoas têm receios de chegar. Porque quando você está num determinado patamar hierárquico e de hierarquia, elas têm receio de chegar. E assim, eu não sou uma pessoa brava. Sim. E aí a gente conversando sobre isso, aí eu falei, olha, você não é uma pessoa brava, inclusive você é uma pessoa muito acolhedora. Só que você entende que, às vezes, alguns traços do nosso rosto acabam transmitindo isso sem a gente querer, Sim. sem a gente perceber. E eu fui falando com ela nesse sentido. Falei assim, ó, muitas vezes, esse frisar, porque tem pessoas que são muito expressivas. E aí acaba que já faz um friso aqui na testa, que a gente chama até de código de barra, né? Uhum. E aí fica o tempo todo com essa marca. Às vezes é um pequeno sinal que às vezes parece que você tá distante. Outra coisa, às vezes a linha da nossa boca. Tem pessoas que naturalmente têm uma linha que faz uma linha descendente, curvada para baixo. E parece que você tá o tempo todo séria, mas não é. É você, às vezes, Sim. ali no seu pensamento. E aí ela entendeu que a imagem, ela é um canal de conexão. E aí, muitas vezes, pela nossa imagem, a gente pode aproximar as pessoas ou afastar as pessoas. Mas o que a gente faz, Rô? Se a pessoa tem a boca assim, ou se ela já tem um olho que é um pouco, que a gente chama que é um olho mais apertado, sabe? Sim. Que a pessoa sempre está olhando como se estivesse olhando num ar analítico. Então, a gente faz um equilíbrio. Em outros segmentos. Vou dar um exemplo. Às vezes, a gente já tem essas linhas descendentes. Passou dos 25, amiga? As linhas vão a gravidade acontece, a gravidade ela chega. chega.
Então, a gente tem essas linhas. Aí, o que acontece muitas vezes? A gente usa um cabelo longo e extremamente reto. É um ponto que, às vezes, pode unir forças com as linhas que estão já descendo. Entendi. Usa um óculos que também pode jogar a imagem para baixo e também ser mais escuro. Usa tons de roupas também com cores mais profundas. Aí junta, às vezes, o aspecto de cansada, a olheira. Então, são vários elementos que vão se chamando ali, vão Sim. se unindo e ganhando força dentro dessa comunicação do afastamento, da desconexão. E aí a gente faz esse lapidar. Olha, se a gente está com essas marcas ou está com esse aspecto, vamos, de repente, adaptar com cores um pouco mais claras, mais suaves, um pouco mais acolhedora? Pode ser um ponto. Outra coisa, o que é mais profundo, a gente pode usar uma técnica de luz e sombra, onde a gente pode iluminar o que está mais profundo para expandir. Outra coisa, o cabelo está muito reto, está descendo muito, está jogando a sua imagem para baixo. Vamos fazer um corte onde tenha linhas mais diagonais para trazer esse ar de... Porque a linha diagonal é uma linha que traz leveza, dinamismo, flexibilidade. Então, ela juntando com a linha reta, que a linha reta geralmente ela traz força, poder, credibilidade, energia masculina. Então, essa linha diagonal equilibra um pouco essa linha que às vezes está muito reta. Então, a gente vai utilizando da linguagem visual, que é uma comunicação, para adequar, muitas vezes, a imagem que pode não estar te ajudando a chegar aos seus objetivos. Então, tudo parte de uma pergunta. Qual o seu objetivo de imagem? O que você acha que pode melhorar para que você chegue em um determinado objetivo? Então, a gente tem que ter um desejo. Não dá para ser aleatório, né? Então, tem pessoas que, no caso dela, queria trazer mais leveza. Ela, como líder, sentia que estava afastando. Então, ela queria trazer mais leveza. Tem pessoas que precisam trazer mais força, porque naturalmente traz muita leveza, muito acolhimento, muita proximidade. E dependendo do que ela faz, pode gerar um ruído de fragilidade. Sim. Vou te dar um exemplo, que eu tive também uma cliente. Eu tive uma cliente extremamente comprometida, profissional, dedicada. Só que ela tinha cara de menina. Eu vivi isso, Você né? viveu? Eu vivi isso porque eu comecei na sala de aula aos 22 anos. Então, naturalmente, o colágeno todo gritava. E aí, eu peguei uma turma, eu peguei um curso que era de gestão pública. Então, naturalmente, à época, eram pessoas que já estavam no serviço público há muito tempo. E eu ouvia do tipo, o que essa menina tem de idade, eu tenho de experiência no serviço público. Então, era desconecto. E aí, assim, era desconexo, né? Essa minha imagem. E tinha uma coisa que eu observei, que eu aprendi sozinha, sem nem saber disso tudo, que foi o quê? Mudar o meu estilo de roupa. De tentar sair da jovialidade, tentar passar através da roupa, pelo menos isso. Se eu soubesse do rosto, eu teria buscado alternativas para ficar mais... com a cara mais madura cedo, né? Mas eu acho que seria isso. Eu acho que a minha jovialidade, em alguns momentos, ela atrapalhou mais do que ajudou. Sim. Entendeu? Não importasse o nível de conhecimento que tivesse, ela atrapalhou mais que ajudou. E aí, uma forma que eu usei para compensar foi me vestir como uma executiva, como uma jovem senhora aos 22 anos. Porque aos 22 anos o teu estilo é muito mais livre, né? Casual. Assim, a gente casual total. Então, eu saí do casual e fui mais pro executivo. Muito bom. Ou seja, você já fez uma adequação de imagem frente a uma necessidade. Você viu a necessidade, você viu que a sua imagem, de alguma forma, estava te gerando muita energia para ficar provando para o outro que você era boa. Isso é inconsciente, sabe? As pessoas olham, às vezes, a juventude, as linhas curvas, por exemplo, e já associa a fragilidade, a falta de iniciativa, a força.
E isso está muito, né, na nossa cultura. Então, foi justamente essa questão, essa cliente. Ela já tinha uns 25 para 26 anos, já tinha uma certa experiência dentro do ramo dela, mas todo o tempo ela tinha que provar que era boa, porque as pessoas olhavam para ela com um certo preconceito. Sim. Ah, nossa, mas quantos anos você tem? E quantos anos você tem? Era uma pergunta frequente. Sim. Por que você tem que ficar toda hora expondo a sua idade, né? E aí ela viu ali uma necessidade. Ela falou, Rô, eu preciso trazer na minha imagem um pouco mais de maturidade. E aí, por isso que eu tomo muito cuidado, porque a gente precisa vestir a pessoa de quem ela é. Sim. Às vezes, dependendo do processo que você faz, às vezes você se veste do que a pessoa acha que tem que ser. Por quê? Vou dar um exemplo. Hoje temos aí vários conteúdos que falam assim, toda mulher tem que ter. Sim. Um escarpão, um blazer preto, uma calça de alfaiataria. Eu falo, Pra quem? Por que toda mulher tem que ter? Porque você tem que pensar, quem é essa mulher? Outra coisa, o que ela faz? Dependendo do que ela faz, ela não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido ela ter um escarpão preto. Sim. Ou um blazer preto. Onde ela vive? Sim. Sabe? Quais são ali os traços de personalidade dela? Porque às vezes ela com blazer preto ela vai se sentir extremamente rígida. Sim. Sabe? Então, a gente tem como passar autoridade trabalhando as linhas, as formas, os volumes e as texturas, mas sem caixinhas. A gente não precisa ficar montando caixinhas onde toda mulher tem que ter. Para mim, toda mulher tem que ter conhecimento da sua identidade, autenticidade, autoconfiança. São elementos que isso vai gerar, de alguma forma, força para ela construir a trajetória dela, sabe? Uau. Agora, escarpão, não. Eu não vejo. Sim. Porque se você não tiver alinhada, como eu falei, como é que tá a sua postura, como é que tá a sua entonação de voz, como é que tá a sua confiança naquilo que você tá falando, o seu blazer não vai sustentar credibilidade. Nada disso, exatamente. Não vai sustentar. É exatamente isso. É. E assim, foi fantástica a sua fala, porque não são sobre itens, né? São sobre conhecimentos internos sobre você e sua jornada e o que você quer para sua jornada. E aí, a partir disso, podemos pensar em quais itens ter. Exatamente, a partir desse conhecimento. Porque a gente tem um universo imenso de possibilidades. Às vezes não vai ser um blazer preto, às vezes vai ser uma parca verde, Sim. musgo. Sim. Que traz também um nível de linhas retas, tecidos mais encorpados, que está no universo, né, da energia masculina que a gente fala, Sim. do dominante, da autoridade. Tem várias possibilidades, então a gente tem que saber todo um contexto. Então eu vejo assim, a minha ideia é sair da caixinha e entrar no quesito identidade. Uau, maravilhoso. E aí, dentro dessa jornada, qual foi o seu maior aprendizado até aqui? Olha, são tantos, mas eu vejo assim, um dos meus maiores aprendizados, sabe? É o que você fala pra você. Uau! O que você fala pra você internamente, toda vez que você acorda. O que você fala pra você quando você está frente a um desafio. O que você fala pra você quando você se olha no espelho ou se vê frente a outras pessoas. Porque isso vai ditar e vai te tornar a pessoa. A gente tem um versículo maravilhoso que diz assim: assim como tu pensas tua alma, assim ela é. Então, assim, se a gente acredita que nós somos capazes de alcançar determinados objetivos, e a gente fala isso pra gente, e a gente repete isso pra gente, se a gente acredita que nós podemos viver dentro do nosso belo, se a gente acredita que o que eu faço é importante e impacta vidas a servir, assim vai ser. Amém. Que lindo. É exatamente isso. E assim,
essa jornada de conhecimento, de autoconhecimento, ela é extremamente importante, porque essa pergunta, ela precisa ter uma resposta na ponta da língua, assim, ela precisa ser a sua verdade, Sim. porque quando você tem a sua verdade a ponto de você se conhecer profundamente, naturalmente as outras coisas acontecem, né? É isso. E que fantástico. Eu estou extremamente como é que eu tô sem palavras para o que eu tô ouvindo aqui, porque assim, tá sendo uma aula verdadeiramente. E aí, quando a gente fala sobre estratégia de imagem guiada pelo rosto, o que significa exatamente isso? Significa que você vai utilizar de um elemento que é o seu rosto, ele é o centro das nossas atenções, né? Aqui, quando a gente está na rede social, quando a gente está no podcast, quando a gente está em vários elementos, principalmente digital, o nosso olho sempre está captando ou procurando o rosto da outra pessoa. Sim. Então, significa que a gente vai utilizar esse canal, que é tão importante, que é os 3x4, para ser o mais assertivo dentro de uma comunicação. Dentro de um, vamos dizer assim, o mais assertivo dentro da sua forma de querer ser visto pelo outro. Porque se você tem clareza do que você comunica através do seu rosto, e se isso está alinhado com com os seus objetivos, vou dizer, vai facilitar a trajetória, vai facilitar a jornada. E aí a gente entra. Existem mitos na imagem pessoal que você encontra no dia a dia? Quais são? Existe. Por exemplo, essa ideia do que tem que ter é um dos mitos. Sim. Né? Outra coisa, a ideia de que a cor ela traz autoridade ou traz, vamos dizer assim, vou trazer um exemplo bem, bem clássico. Use tons azul, marinho, se você quer trazer força na sua imagem pessoal. Use tons azul marinho em quê? Quais são as linhas e as formas que você está usando essa cor? Porque a cor é o terceiro elemento. Sim. Temos as linhas, que juntando tem as formas, que a cor veste a forma e tem os volumes e as texturas. Isso tudo está aqui, ó. Tudo aqui tem linha, cor, forma, volume e textura. Isso tudo está aqui também. Está no nosso cabelo, está na nossa sobrancelha, está nos nossos olhos, está na nossa boca. Tudo tem linha, cor, forma. Então, como você vai usar o azul marinho para trazer autoridade? Mas como é que vai ser esse azul marinho? Vai ser no vestido? Vai ser decotado? Vai ser curto? Vou trazer autoridade com... Vamos pensar assim, nessa linha? Nessa forma? Não, existe todo um contexto. E aí a mãe é a linha. A mãe é a linha. Depois, o terceiro elemento é a cor. Então, é um mito, às vezes, você pensar, use azul marinho para trazer autoridade. Sim, faz todo sentido, porque é o conjunto, né? É Você o conjunto. E eu não tinha parado para pensar sobre isso. Por exemplo, quando você fala sobre linha, textura, volume, então a gente precisa olhar que não é porque eu tenho uma cartela, por exemplo, né? E eu gosto muito de seguir a minha, porque eu realmente entendo, e aí é uma coisa minha, né? De que realmente existem cores que me favorecem, mas eu não deixo de usar as outras. Inconscientemente, eu já tinha percebido que volumes, dependendo dos volumes, dependendo das situações, ou das blusas, ou das calças, isso não ficava legal. A mesma coisa para formas de vestido, a mesma coisa para N coisas em geral. Quando a gente se conhece, a gente já vai começando a dizer assim, não é porque é a cor tal, mas é como aquele elemento pode entrar na minha vida. Perfeito. Eu já vinha fazendo esse exercício sem saber, olha. Perfeito. Porque é isso, a cor, ela pode potencializar ou minimizar
uma comunicação. Certo. Então, assim, se a gente tem as linhas e as formas mais retilíneas e a gente vem com uma cor escura, ela potencializa aquela comunicação. Ou se a gente vem com uma cor clara, ela minimiza, ela suaviza aquela comunicação. Então, é isso, assim, a cor ela não tem o poder de transmitir uma mensagem sozinha. E outro mito também, que eu acho muito interessante, é a questão da cartela. Você só pode usar as cores da sua cartela. Quem disse? Eu estou aqui, a prova disso, de que esta cor não é da minha cartela, mas estou aqui sustentada neste vestido de linho, Sim. Entendeu? E eu acho que é isso. Eu acho que quando você usa a seu favor, né? Ela não vai limitar o meu guarda-roupa. Não vai limitar. Ela não vai limitar o meu guarda-roupa, mas ela vai me dar consciência daquilo que favorece, daquilo que pode melhorar ainda mais. Eu acho que é muito sobre isso. Até porque, cara, as cores são lindas, Sim. né? Então, assim, a gente não pode ficar limitado a meia dúzia de cores. Não são meia dúzia, mas, enfim, eu penso sobre isso. Mas me trouxe poder. Eu sei que o uso de determinadas cores realmente impacta, muda. E é isso. Minha leitura é... Eu só conhecia o mundo das cores. Esse é um ponto. Sim. Mas apesar de eu só conhecer esse mundo, eu não me limitava à minha cartela. Entendeu? Muito bom. Eu acho que quando a gente se conhece, a gente vai aprendendo a lidar com essas coisas todas, né? É o melhor. É essa questão de você ser uma cientista de você mesma. Sim. De você se perceber. Porque eu falo para as meninas, muitas vezes, essa é a cartela. Ok. Tá, mas qual que é o meu objetivo de imagem? Errou. Meu objetivo de imagem é transmitir mais suavidade, mais aconchego. Eu trabalho com público infantil, por exemplo. Sim. Então, eu percebo que às vezes a minha imagem traz uma bravura, uma seriedade. Eu quero trazer mais esse aconchego. Aí a cartela dela é inverno escuro. O inverno escuro são cores frias, intensas e profundas. Aí você tem que entender, tá, dentro dessa cartela tem um universo de possibilidades, mas às vezes, para o seu objetivo de imagem, a gente vai ter que dar uma adaptada, né? As cores um pouco mais claras, às vezes a gente trazer uma cartela que a gente chama de vizinha, que é o outono escuro, que é um pouco mais quente. Então, trazer essa possibilidade de adaptar, porque não é para fechar você. Entendi. Não é um rótulo, né? Na verdade, não é um rótulo. É um conhecimento que você pode se favorecer dele, a depender de que essas cores elas te potencializem. Aí eu acho que vem muito para minha próxima pergunta. E se a minha cartela não estiver correspondendo a isso, a gente consegue buscar os vizinhos ali das cores para poder transmitir isso. E aí, a grande questão aqui, então, é eu entendendo, né, ver se faz sentido a minha reflexão. Eu entendendo o que eu quero passar, quem eu sou e para quem eu estou comunicando, mesmo que eu seja uma cartela X, muitas vezes isso não vai se refletir nessa imagem que eu estou buscando. Perfeito, seria isso? Perfeito. Porque quem vai ditar é o seu objetivo. Entendi. É o seu objetivo. Então, assim, aí a gente tem vários caminhos, mas é você entender que as cores frias, ela tem uma comunicação potencializada pela linha, as cores quentes têm outra comunicação. Sim. E aí, você tendo esse conhecimento, você vai falar, aqui, ó, a gente vai ajustando. Entendi. Né? E aí, para quem está começando, né, quais os primeiros passos para cuidar da própria imagem de forma estratégica? Adoro. A gente consegue fazer isso de forma sozinha? Muitas coisas sim. Você quer ver um ponto? Por exemplo, vamos falar do rosto, porque certo. O rosto, como eu estou falando, é um dos nossos focos. Por exemplo, você cuidando do seu sorriso. Gente, o que é um sorriso e um rosto? É verdade. O sorriso é um ponto de conexão. Por exemplo, se você está passando em algum lugar e você sorri,
a outra pessoa corresponde ao seu sorriso, o que ela está comunicando? Que de alguma forma ela se conectou com você, né? Trouxe uma abertura. Se a pessoa não corresponde ao seu sorriso, o que ela já comunicou? Não quero papo. Sim. Não se aproxime. Nosso sorriso, a gente fala que é um idioma universal. Onde você estiver... Ele vai ser compreendido. Ele vai ser compreendido. Então, o seu sorriso é uma joia. Antes de você, né, vamos dizer, super investir em algumas questões de marca, bolsa, sapato, invista no seu sorriso. E que é um exercício, né? Na verdade, não exige muito da gente, o que exige é treino, gente. Treino. Quando você quer trazer por exemplo, eu vou trazer até uma questão aqui. Eu tinha um ruído de imagem que era cara de metida. Por quê? Eu chegava em lugares novos e a tal da primeira impressão, sim. que tá aqui, ó, a primeira impressão é aqui. Aqui é a adequação. Então a gente chega e fala assim, tem um ditado que fala assim, meu santo não bateu, né? Sim. Então, aí eu chegava nos lugares, por eu ser insegura, por eu muitas vezes ter receio, né? Nossa, quem será? O que eu vou falar? Não sei. Eu me fechava. Eu sempre, né? Eu ficava séria, olhava para baixo, não olhava no rosto das pessoas, não olhava nos olhos das pessoas. Então eu ficava ali um pouco na minha, sabe? Até eu ganhar um pouco mais de confiança no local, me sentir um pouco mais segura e começar a conversar com as pessoas. Então era um sistema de defesa. Sim. E aí a tal das primeiras impressões que nunca muda. Porque é sempre a primeira. Então, não existe segunda, primeira impressão, né? É verdade. Aí as pessoas chegavam em mim depois e falavam assim, nossa, eu achava que você era uma metida. Nossa, eu olhava pra você e falava, nossa, deve ser enjoada. Porque aí também linka com a questão do nariz, né? Quando você tem um nariz que às vezes é um pouco mais empinado ou um pouco mais fino também, as pessoas já vão fazendo várias associações. E eu não sei onde foi que inventaram isso, mas não sei. De você olhar por cima, sabe aquela pessoa? Mas aí, já me perdi. O que era mesmo que eu estava falando? Sobre a questão da... Meu pai, como é que eu vou te contextualizar? Sobre cuidar da própria imagem? Ah, cuidar da própria imagem, verdade. E aí, essa questão, às vezes, do sorriso foi o meu ponto de equilíbrio. Eu comecei a fazer um sorriso, tipo assim, ó. Eu, tipo assim, naturalmente, eu entrava nos lugares meio que um sorrisinho assim de canto de boca. Que as pessoas já olhavam pra mim, aí, tipo assim, se eu via uma possibilidade, isso depois, né? Olha, sim, depois, a gente vai aprendendo. A gente vai aprendendo. Eu vi uma possibilidade, oi, tudo bem? Prazer, Rosângela. Então, assim, é uma questão. Outra questão que você pode olhar, né, sem precisar de um especialista. Meu cabelo. Gente, não tem look que sustente, muitas vezes, um cabelo que não esteja bonito, sedoso, brilhante. Um cabelo oleoso, nossa, ele acaba com a nossa imagem. Porque o cabelo está onde? Na cabeça, onde é todo o tempo visto, todo o tempo observado, e a moldura dessa obra de arte. Né? Você repare, geralmente a moldura, ela valoriza, ela potencializa a obra ou ela degrada a obra, apaga a obra. Então, assim, o seu cabelo é um outro elemento que você pode cuidar. Gente, um corte, né? Sim. Um corte de cabelo, um alinhamento das pontas, uma hidratação, faz toda a diferença na nossa imagem. E são cuidados que a gente consegue fazer em casa, né? Eu, dentro dessa minha verdade, sempre de cara limpa, cabelo lavado e tal, fui entendendo também isso com o tempo, e aí, assim... não sou a melhor escovista, mas tenho lá um secador, tenho lá, não fica bom só escovado, então eu tenho um babyliss para tentar dar a definição das coisas, aí a gente vai aprendendo a lidar com isso. Eu não sou a pessoa mais indicada para dizer que sei me maquiar, que sei fazer esses cuidados todos, mas tento manter ali, dentro da maior parte do tempo, essa condição. Então, e é entendido isso, né? Principalmente quando a gente está num grande centro, ou dependendo de ambientes que a gente frequenta, isso não tem como não ser observado. Então, a gente precisa ter esses cuidados.
E assim, era um ponto, por exemplo, que não, porque o que estava dentro da minha cabeça, o que saía da minha boca como conhecimento era o suficiente. E aí eu fui aprendendo que não. Então eu fui olhando para essas outras coisas e aprendendo a fazer, né? Porque nem sempre a gente vai estar no horário certo ou em condições de estar, sei lá, frequentando salões, fazendo as coisas. Eu fui também aprendendo a fazer as coisas. E eu admiro muito quem faz maquiagens belíssimas, porque eu ainda não dominei essa técnica. E a minha verdade é essa, né? É essa que eu sustento por enquanto. Mas é Vai isso, que a gente vai é a mudando. gente se adaptando, né? E se a gente estiver disposta, fala assim, poxa, eu quero me melhorar. A gente já tem muitos recursos, a internet, enfim. Sim. Tem muitas possibilidades para você buscar, às vezes fazer um penteado no seu cabelo, às vezes, eu quero, enfim, eu quero cuidar um pouco da textura do meu cabelo. Então você vai para finalizadores, tenta a ferramenta de calor, enfim, faz alguma técnica que possa agregar para deixar o seu cabelo mais organizado, mesmo os cacheados, né? Sim. Tem várias possibilidades. O corte, como eu falei, as pontas, a gente tem uma síndrome que a gente chama da síndrome de Sansão. Qual é? Da Rapunzel. E assim, tem pessoas, e aí eu vou colocar um parênteses aqui, tá? Tem pessoas que têm os cabelos extremamente longos. Sim. Longos ao extremo, né? Só que, veja, às vezes a pessoa tem aquele cabelo e tal, aí chega lá na ponta, é só um cotoco. Porque é um medo tão grande de cortar, um receio, porque ela acha que ali é a força dela, ali é a sensualidade dela. E aí, esse cuidado de você falar, poxa, onde é que eu posso deixar esse cabelo um pouco mais saudável? Né? Porque fica um cabelo fragilizado quando você vê aquele encorpado no meio, vai chegando, é só o cotoco. Outra coisa, tem pessoas que têm um cabelo longo, mas não usa. Não interage com esse cabelo. Não movimenta esse cabelo. Fica aquele rabo de cavalo. Aquele negócio preso na caneta. Ou aquela piranha. Então, pra que ter um cabelo? A piranha, inclusive, das grandes, eu nem uso já, sei lá, mais de 15 anos eu não uso aquilo, porque já me diziam... E aí, a caneta também, hoje, pelo tamanho, nem segura, enfim... Mas é um processo. Cabelo, eu acho que é a maior dificuldade de qualquer mulher. A gente tem, né, essas questões com cabelo. E então, assim, é você entender se essa proporção de cabelo realmente está ali ao seu servir. Ou é só porque você tem um apego com um cabelo grande, mas você não utiliza, você não joga, você não tem tato para cuidar, você não tem paciência. Aquela não tem o menor apego com o cabelo. No dia que eu decidi fazer transição, sair do processo químico que tinha no cabelo, meu cabelo era mais embaixo, né, mais altura, abaixo do seio, e aí eu me lembro que eu cheguei para cortar, e a moça que cuidava do meu cabelo disse, não sei o quê, a gente vai cortando devagar, vamos deixar assim, tu vai fazendo escova. Aí eu falei, mulher, eu malho, como é que eu vou fazer escova todo dia, isso, aquilo, outro, não vai dar, ele tá desenrolado por aqui, não vai funcionar isso. Corta ele. Aí ela cortou bem aqui. No mês seguinte, eu cheguei para fazer a pintura do meu cabelo e aí ela não acreditou. Eu cheguei lá, Joãozinho. O que eu fiz? Eu fui atrás de um profissional que cortava cabelo de velhinha, de senhorinha. Sim. Porque aí pronto, entendeu? Praticidade. Praticidade. Gente, a primeira lavada de cabelo curtinho é eu sinceramente, e dá trabalho manter o cabelo curto. O cabelo curto, eu nem sei se é mais difícil ou não, mas assim, é uma liberdade transformadora. É porque você tem que estar mais no salão, né? Mantendo o corte. Você precisa estar mais atenta. E aí, o próprio, quando ele vai crescendo, se você... E aí eu fiz o processo de deixar ele crescer, e aí ele... É mais difícil de domar do que ele grande, entendeu? Mas é um processo. Outro ponto que eu queria colocar em relação a essa questão da imagem é, por exemplo, pessoas que usam óculos. Sabe que o óculos é um dos acessórios mais importantes porque ele está no nosso campo da visão, da emoção. É como se os óculos fizessem parte dos nossos olhos. Sim. E a gente fosse visto por eles. Então, assim, é um elemento que é muito especial de você cuidar e escolher. O óculos tem linha,
O óculos tem forma, o óculos tem cor. Então, Tem textura. tem textura, tem volume. Então, assim, o óculos, ele pode, muitas vezes, potencializar um ar, assim, de mais autoridade, mais profissionalismo, ou pode trazer um ar mais doce, mais suave, dependendo das linhas que você coloca, dependendo das cores que você também junta nesses elementos. Então, o óculos é o acessório. E entre outros que você tá aqui. O que tiver perto do seu rosto, pense que vai trazer um toque mais de impacto. Porque é ali que mora, né, esse canal. A gente tanto fala assim, E tão aí, importante. vem a pergunta muito importante nessa sua fala, minha próxima pergunta, que é a questão de como você enxerga a importância da imagem pessoal no mundo digital hoje. Porque se a gente olhar para o mundo digital, a gente está olhando o 3x4, né? E aí, assim, eu me lembro que a gente tem pavor do 3x4 da identidade, mas é o 3x4 nosso que está no digital. A maior parte das vezes é o nosso rosto do colo para cima que está sendo apresentado. É isso. E sabe que nós, assim, às vezes as pessoas querem denegrir essa questão, mas você sabe que nós amamos o belo? Sim. Porque, assim, se você olha um pôr do sol, se você olha uma flor, se você olha um passarinho perto ali nas suas cores, você fica encantada. É como se você parasse, assim, alguns segundos na sua mente e trouxesse aquele, né? Como se fosse uma conexão divina. Porque foi Deus que fez tudo isso. Exato. E foi Deus que nos fez. A imagem e semelhança. Sim. Pensa o quanto que isso tem de beleza. Então, sabe que no digital as coisas são muito rápidas, né? Então é o tempo todo a gente passando tela. E o que muitas vezes prende a nossa atenção? Claro, quando tem algo muito esdrúxulo ali, tá? Mas quando a gente está vendo rosto, e de repente algo de harmonia, a gente, naturalmente, nosso olhar capta. Uhum. E ele fica. Então, quando você traz a harmonia para você, naturalmente você acaba sendo vista pelas pessoas. E qual que é o jogo do digital? A atenção. Sim. Então, você cuidar da sua imagem pessoal e trazer isso como uma ferramenta é você também entrar no jogo da atenção. Porque nós gostamos de ver aquilo que tem harmonia. A gente valoriza. E tudo que a gente escolhe passa pela visão. Mais de 80% das coisas que você escolhe, até o prato de comida, muitas vezes, que você escolhe, tem a ver com a imagem que ele está montado, né? Por que eles se importam tanto em colocar aqui um pouquinho de arroz, aí põe uma folhinha de um verdinho. Sim. Aí põe aqui a carne, um molhinho por cima com uma pimentinha. Aí joga um molho assim, decorando. Uai, se aquilo tudo a gente vai misturar e vai comer. Mas a primeira coisa que a gente faz é olhar aquela comida. A gente come com os olhos. Quando você sai vamos dizer, um turismo, tá com fome, você não tem nem internet para pesquisar nada. O que você sai olhando? Você sai olhando a harmonia dos restaurantes. Opa. E aí você olha, ai, gostei. Ai, parece bom. Aí, se o restaurante te traz harmonia, de alguma forma te gera confiança e vontade de estar ali. E você nem sabe se o que ele vai servir de fato é bom ou não. Mas olha, é exatamente isso, principalmente quando a gente está em cidade de praia. A gente não conhece. E a gente está olhando ali aquele monte de restaurante. E aí, de repente, a gente olha pelo que é belo. De fato, passa isso. pela nossa visão. Então, a beleza, o belo, a nossa harmonia, ela gera no outro, naturalmente, tá? Inconscientemente, confiança, credibilidade. Às vezes a gente vê uma pessoa aleatória assim, então vamos dizer que tá num grupo de network e tal. Tem pessoas que chamam a nossa atenção quando a gente vê esse conjunto de fatores, chama a nossa atenção e parece que você fala, nossa, eu não sei o que ela faz,
mas deve ser boa. Tem muito disso. Não tem? Tem Você muito fala, disso. não sei o que ela faz, mas deve ser boa. Só pelo aquele conjunto de informações que você está vendo visualmente, dentro de uma linguagem visual. É isso. É muito interessante. Um médico, vamos pensar no médico, um profissional Sim. da saúde. Vamos dizer que você tem ali a possibilidade de um médico que aí você olha para ele. Ele tá com o jaleco amassado, encardido, a barba por fazer. Tudo errado. Você já olha aqueles elementos e você já, o seu cérebro o seu cérebro é muito bom de fazer isso. Ele já alerta, não sei não. Eu não sei não. Tem um livro que chama Blink, ele fala sobre a nossa percepção fina, e ele fala sobre esse pré-julgamento que a gente faz dos 3 segundos iniciais ao olhar uma pessoa ou uma coisa, a gente pré-julga. Sim. Julga. Antes de tomar uma decisão final a respeito de, né? Mas é exatamente isso, a gente é muito visual e é muito crítico também. Antes de tomar por uma criticidade positiva, a gente primeiro critica de forma negativa, né? É interessante isso. Eu vou até fazer a releitura desse livro, porque faz todo sentido depois de toda essa conversa aqui, assim, porque eu preciso revisitar conceitos ali agora. É muito bom. E você sabe por que a gente faz isso? Por uma questão de sobrevivência. Sim. Porque antigamente, naquele tempo onde né, os nossos ancestrais viviam em cavernas, onde tudo era perigoso, tudo podia comê-los. Sim. Ou se eles comessem alguma coisa, podia morrer. Então, assim, tudo era perigoso. Então, isso é primitivo. A gente julga mesmo, porque a gente precisa entender se aquilo vai causar dor ou prazer. Então, você olha um lugar, o seu cérebro já tá, é bom. Não, não é bom. Você olha uma pessoa, é boa. Não, não é bom. Então, todo o tempo a gente está fazendo isso, em todos os lugares, porque o nosso cérebro, ele quer te proteger a todo custo. Então, a gente sempre está passando por esse processo, esse filtro, ele sempre acontece. É isso. Uau. Estamos chegando no nosso bloco final. E eu falaria horas aqui, porque eu tô aprendendo mais. Eu acho que é a melhor consultoria que a gente poderia ter aqui. Que coisa boa. Rosângela, qual foi o maior desafio que você superou nessa área? O maior desafio foi a minha crença, minha própria crença, dentro dessa área. Sim, imagino. De muitas vezes eu me podar, de trazer algumas questões na minha rede social por achar que aquilo não era importante. Porque lá atrás eu ouvi que isso era futilidade, porque lá atrás eu não me achava inteligente, porque lá atrás eu achava que isso era só um passatempo. Eu não dava o valor para aquilo que eu fazia. Sim. Então, eu acho que isso foi uma das minhas maiores barreiras. Exemplo, e assim, essas barreiras a gente vai quebrando a todo passo, né? Sim. Ao passo que você vai vamos dizer assim, vai ampliando o seu nível de consciência e os seus desafios, novas barreiras vão vindo. E aí, eu tenho quebrado novas barreiras, por exemplo, de ter lançado a jornada em Mágico Identidade. Sim. Quer falar um pouquinho sobre isso eu também? Quero, Bora. Porque veja, eu vejo assim várias questões que nós podemos ampliar no repertório das mulheres em relação à própria imagem e identidade. Eu vejo o quanto que nós podemos ser luz na vida uma das outras. Sim. E eu tive, né, dentro da minha criação, essa coisa. Não, porque você tem que tomar cuidado com amizade com mulheres. Porque as mulheres isso, porque as mulheres aquilo. Não sei se você já vivenciou isso nos seus tempos, né, de adolescência e tal. E hoje eu falei, gente, as mulheres são bênção uma nas vidas das outras. A gente pode ser luz uma das vidas das outras. A gente não precisa denegrir a outra para crescer. Para crescer. Ao contrário, a gente tem que elevar a outra, e isso não vai te fazer menor. Ao contrário, isso vai te elevar também, porque se você vê na outra pontos, qualidades, potencialidades, é porque isso é reflexo que está dentro de você.
É. Porque é esse espelho, né? A gente reflete aquilo que a gente tem. E aí, na jornada, eu trouxe vários caminhos, assim, trazendo esse conhecimento que a gente está aqui conversando sobre os códigos visuais, sobre as cores e as emoções, sobre as linhas e as formas e como a gente pode usar isso ao nosso favor. Empreendedoras. Eu quero que mulheres empreendedoras prosperem, eu quero que elas entendam que a imagem dela é um canal, sim, de possibilidades, de abertura de novos negócios, de novos fechamentos, que elas tenham presença, que elas tenham confiança, sabe? Que elas se vistam delas mesmas, entendendo que os perfis comportamentais, eles fazem parte desse repertório. Sim. Eles atuam frente a essas escolhas. Então, se eu vejo uma mulher, vamos dizer, eu sou mais analítica, eu sou um pouco mais centrada, mais introspectiva, e eu vejo uma mulher extremamente expansiva e ela faz sucesso, não é porque ela é expansiva que eu tenho que ser também. Dentro da sua linguagem visual, eu tenho que entender a minha. Sim. E eu tenho que valorizar a minha. Então, assim, é um processo, é um dia incrível. Estarei lá. Você está... Estarei Que lá. coisa boa! Vai ser um dia incrível, onde a gente vai tomar café juntas, a gente vai ter um momento onde a gente vai falar sobre o traço da nossa identidade, enfim, eu vou trazer todo esse conteúdo de forma mais didática, porque eu tenho a formação em pedagogia, né? Uhum. Então, vibra o mais didático que eu puder, dentro dessa informação, o mais prático, para que vocês já saiam de lá munidas de conhecimento para a vida. Sim. Né? Quero comunicar X, pronto, esse é o caminho. Eu sou assim, então tá, os elementos têm que ser mais ou menos desse objetivo. E aí, essa jornada foi uma visão que eu tive dentro do nosso Negócios negócios em casais, que tem sido bênção, né? Uhum. E a gente pensando em como a gente pode impactar mais mulheres. Quanto que o meu serviço, às vezes, pode estar mais disponível ali, sim. A gente veio com essa jornada, que vai ser dia 3 de outubro. Dia 3 de outubro. Faltam 10 dias. Faltam 10 dias. Então, a gente vai estar nesse momento, imerso dentro de aspectos da nossa própria imagem. E aí, a gente vai relacionando todos esses conceitos. Que delícia. Vai ser muito bom ter você lá. Vai sim, eu estarei lá. Ai, que bom. Estou em um momento em que logo todos saberão, sim. Mas essa sua jornada faz muito sentido o que vem por aí. Ai, que coisa boa! O que vem por aí. Mistério. E aí, para finalizar, deixa um conselho para quem está nos ouvindo, ainda não cuida da própria imagem. Que conselho você daria hoje? Eu penso assim, de alguma forma, né, nós não podemos fugir desse cuidado, né? Independente se usamos as nossas redes sociais para mostrar o nosso trabalho, para divulgar o nosso trabalho, para divulgar os nossos negócios ou não, independente de que momento de vida você esteja, né, se usa as redes ou não, a imagem pessoal ela não é só sobre quem está neste ambiente. Sim. Ela é sobre se é que eu posso usar essa expressão, botou a cara para fora de casa, já começa esse processo, não é isso? É isso. E eu vou além. Às vezes, a gente cuida um pouco mais quando bota a cara para fora. E não dá tanta importância quando tá com a cara para dentro. Mas você sabe que quando a gente cuida da nossa imagem, a gente cuida de nós como um todo. Independente de onde esteja, né? Dependendo de onde esteja, é uma mensagem sobre automerecimento. Porque muitas vezes nós mulheres queremos cuidar de todo mundo. Da vida de todo mundo, do trabalho, da casa, mas a gente às vezes esquece de nos nutrir. Você imagina uma fonte, vamos pensar assim, que a gente está numa floresta? Sim. E aí essa floresta, ela tem um riacho, tem uma nascente, tem um riacho. Pensa que esse riacho, ele nutre
tudo que tiver ao redor. As plantas, os animais, enfim, os insetos, os passarinhos, os animais silvestres, tudo. Só que imagina só, essa fonte vai sendo envenenada. Essa fonte vai sendo descuidada. Essa fonte vai entulhando pedras, lixo, tudo que deixam por ali. E às vezes ela não dá conta de tirar todo aquele excesso de coisas ruins. O que acontece com essa fonte? Essa fonte seca. Sim. Essa fonte seca, e quando ela seca, tudo ao seu redor seca. Porque as plantas não vão ter mais como se nutrir daquela fonte, nem os animais, enfim. Aquele ecossistema que era alimentado ali, morre. Então, qual que é a mensagem que eu deixo aqui? Não deixe sua fonte secar. Tudo começa por você. Você ensina o outro como merece ser tratada, mas começa você se tratando melhor. Uau! Você ensina o outro como se cuidar. Às vezes a gente quer falar para nosso filho, nossa filha, não, você tem que se cuidar, olha isso, olha aquilo, mas e como você está fazendo Sim. isso? Você é espelho. Mais importante é o exemplo arrasta. O exemplo arrasta, então assim, não deixe sua fonte secar. Olhe para você, estando dentro de casa. Ninguém está vendo, mas você está vendo. Não sei se você lembra, na época da pandemia, os psicólogos falavam assim, não fique de pijama. Porque existe uma conexão que o seu cérebro tem ao estar de pijama que fala assim, não, relaxa, vamos deitar, preguiça. Sim. Ali existe uma comunicação interna. Então, assim, esteja no seu melhor primeiro para você. O resto é consequência. É isso. Uau, que mensagem poderosa, reflexiva, potente, né? É isso. É isso. E para finalizar o nosso podcast, na hora de dar o play, qual é a música que você escuta? Eita, a música! Tem uma que eu tô ouvindo muito esses tempos, que chama Laranjeiras. Zé alguma coisa. Tem que pegar aqui o nome? A produção acha. A produção acha? Não se preocupa que a produção vai tocar aqui. E aí a gente encerra agradecendo muito a sua participação, porque eu acho assim que foi... eu acho que muitos insights, muitas conversas aqui que abriram e minha cabeça foi explodindo. Tchuc, 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 tchuc. Que coisa boa. E isso, espero que tenha passado aí também. Então, se você curtiu essa conversa, quiser que a gente traga a Rosângela novamente para falar sobre alguma coisa específica, segue a Rosângela nas redes sociais. A gente vai deixar aqui o @ dela. Dia 3 de outubro, convite para a jornada presencial em Brasília. Sim, né? Imagem com identidade. Imagem com identidade. Por enquanto em Brasília, gente, mas a gente vai expandir isso. Olha aqui, quem sabe a gente usa essa estrutura aqui para fazer um online, não é? né? Nossa, e chegar a mais pessoas. Exato. E é sobre isso. Então, esse é o nosso podcast. Eu agradeço muito a sua participação aqui hoje. Esse podcast, ele conta histórias, conecta pessoas. São muitos relatos sempre, né? Então a gente vai aprendendo um pouquinho com cada história, com cada jornada empreendedora, com cada jornada de vida, né? Que a gente também aprende bastante. E é isso, muito obrigada. Gente, tchau, tchau. Pinto céu de laranja, corro pra varanda, a porta tá aberta, vem cear comigo. Laranjeiras no quintal, no entardecer o sol. Pinto céu de laranja, corro pra varanda, a porta tá aberta, vem cear.